Jurif.com. Jurif.com. Eu quero nesse momento, em primeiro lugar, agradecer ao meu Altíssimo e ao meu Cristo, por mais essa oportunidade de estarmos presentes aqui para dar continuação aos nossos estudos bíblicos da palavra do nosso Altíssimo, tá bom? Então isso é muito importante, agradecer pelo alimento, pela saúde, pela oportunidade que o Altíssimo tem nos concedido do dia a dia das nossas vidas. Então isso é muito importante. Também quero pedir que o Altíssimo e o nosso Cristo possa abençoar cada um de vocês, cada irmão, cada irmã, cada internauta, telespectador, cada pessoa que nos está nos acompanhando, acompanhando esses estudos bíblicos da palavra do nosso Altíssimo, tá bom? E é muito importante que o Altíssimo também possa abençoar a tua vida, toda a sua família, E nós vamos dar continuidade aos nossos estudos com o programa Guarda no Teu Coração, sempre agradecendo, a gente vai estar agradecendo a todos aqueles que estão nos acompanhando no canal do YouTube, A gente sempre vai estar agradecendo a todos vocês que estejam nos acompanhando no canal do YouTube, nos estudos bíblicos da palavra do nosso Altíssimo. O trabalho nosso, o objetivo do nosso trabalho é os estudos bíblicos, Estudar a Bíblia, nos aprofundarmos dia a dia no conhecimento das Escrituras, que é muito maravilhoso, nos transforma a nossa vida no dia a dia, Então isso é muito importante e a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, Nós estamos falando aqui como serão os acontecimentos da segunda profecia bíblica do Reino Único, Nós vamos ter bastante vídeos. Vamos gravar bastante vídeos sobre a questão do Reino Único. Por quê? Porque nós vamos gravar bastante vídeos. Porque é a segunda profecia bíblica que vai acontecer antes do arrebatamento da igreja. Eu tenho falado com vocês, insistido com vocês, durante os nossos vídeos, que nós teremos 5 profecias bíblicas. Haverá 5 profecias bíblicas para depois do cumprimento dessas 5 profecias bíblicas, aí haverá o arrebatamento da igreja. Só depois do cumprimento dessas profecias. Porque às vezes as pessoas falam que vai acontecer isso, vai acontecer naquele mês tal, vai acontecer aquilo lá, O arrebatamento da igreja vai ser 2017, o arrebatamento da igreja vai ser 2018, Cada ano que vai passando, as pessoas sempre estão inventando, Mas por que elas fazem isso? Porque elas não estudam a Bíblia, Elas
elas não estudam a Bíblia, né? Nós precisamos estudar a Bíblia para que nós podemos entender os acontecimentos. Então tem profecias bíblicas para se cumprir. Para se cumprir. Então as pessoas vão se pronunciando, tal mês, tal ano, vai acontecer o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo, né? Por que as pessoas fazem isso? Porque eles não estudam a Bíblia. Na realidade, eles não estudam a Bíblia. Então por isso que eles erram, cometem erros, falhas gravíssimas. Então, se uma pessoa, um profeta, ou qualquer uma pessoa que proferir algo, né, que aquilo não aconteça, é porque ele não tem estrutura bíblica. Ele não estuda a Bíblia, ele não tem uma estrutura. Então precisamos ter uma estrutura de conhecimento bíblico para podermos determinar quais os acontecimentos e os motivos para acontecer aquele arrebatamento da igreja, né? Então são 5 profecias bíblicas, que vão se cumprir. E esse estudo sobre o reino único, ele é muito importante porque ele vai acontecer, é a segunda profecia antes do arrebatamento da igreja, tá bom? Por isso que eu tenho sempre estar comentando com vocês, falando com vocês, para que a gente possa ter uma visão espiritual. E o que nós estamos aqui, continuando nossos estudos, no vídeo anterior que eu gravei, que eu fiz a última gravação, no vídeo anterior, eu fiquei meio perdido, porque eu queria passar uma referência bíblica para vocês, né? Eu queria passar uma referência bíblica para vocês e não consegui. Mas eu localizei essa referência bíblica em Daniel 7, versículo 3. Eu consegui achar essa referência bíblica, né? Porque no outro vídeo, o vídeo que eu gravei anteriormente, eu queria deixar essa mensagem para vocês aqui em Daniel 7, versículo 3. Quatro grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, a primeira parte importante, que nós já lemos em Apocalipse capítulo 3 e 1, a besta que sobe do mar. Aqui eu quero entrar um pouco, eu estou trazendo essa referência bíblica, tem mais referências bíblicas. Por quê? Para nós entendermos que quando a besta que sobe do mar é reinos, né? São reinos que vão se unir, vão se levantar, vão se agregar uns aos outros, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê pessoas trazendo os estudos bíblicos, né? E interpretando essa profecia errada, né? Trazendo esse entendimento de interpretação bíblico errado, trazendo essa interpretação sobre o catolicismo romano, sobre o meio, na questão dos papas, né? Ele visando essa profecia de Apocalipse capítulo 13 e 1 em questão do catolicismo romano, de um sistema religioso. Então isso é uma interpretação errada, é uma interpretação errônea. E esse Apocalipse capítulo 3 e 1, ele fala de um reino único, né, que vai se levantar. Quando fala subiu do mar, são multidões, povos, vão se agregar, vão se ajuntar, né, Então eu queria trazer essa referência bíblica em Daniel 7:3, né, para que a gente venha entender que esse livro, esse estudo, o Apocalipse capítulo 3 e 1, se refere a reinos. E não se refere a um sistema religioso. Nós temos que separar. Porque tem pessoas que realmente fazem uma salada bíblica mesmo. Nós sabemos disso. Mas são interpretações errôneas. São pessoas que interpretam, às vezes, a Bíblia erroneamente, por falta de estudá-la. Então precisamos estudá-la para que podemos interpretá-la corretamente. Como serão os acontecimentos da segunda profecia bíblica? A besta que sobe do mar são reinos, não são sistemas religiosos, não é um sistema religioso, é simplesmente reinos que vão se levantar e vão se agregar e se unir. Tá? Sairá do norte, acima do Equador, da parte leste,
do Oriente o Reino Único, muito poderoso em guerras devidos à união de países. Em Daniel 11:40, eu estou só recapitulando a gravação dos vídeos anteriores, né? Eu estou só recapitulando um pouquinho aqui para vocês. Então, Daniel 11:40, e Daniel 11:40, ora, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte virá com um turbilhão contra ele, com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nos países e os inundará, e passará para adiante. Então a Bíblia fala que os reinos hoje se confrontam uns com os outros, né? Ficam se confrontando uns com os outros. E a Bíblia nos revela que o reino único, a Bíblia nos revela, através da profecia, que o reino único ele sairá do norte, acima do Equador, da parte leste do Oriente Médio, tá bom? Ele virá de lá. Ele vai crescer lá e vai confrontar todas as outras nações. Vai confrontar todas as outras nações, tá bom? Então isso é muito importante. E será considerado também o país mais rico do mundo. E será considerado também um país mais rico do mundo. Os fortes, com o auxílio de um Deus estranho, aos que o reconheceram, multiplicará a glória, e os fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por preço. Então a Bíblia fala que, em Daniel 11:38, que vai ser um país muito rico. Será um país mais rico do planeta Terra. Então vocês vão entender direitinho por que será um país mais rico do planeta Terra. Porque ele vai agregar uma multidão de povos, né? Muitos países se agregarão a ele e se submeterão à vontade dele, desse reino único. Então a riqueza que é distribuída para os países, para todos os a riqueza que é distribuída para cada país, ela reverterá todas essas riquezas para esse reino único. Então, para vocês terem uma ideia. Por isso que será o quê? Por isso que ele será considerado também o país mais rico do mundo. Então, todas as riquezas de todos os países vão se agregar a esse reino único. Então, esse reino único vai se apoderar de todas as riquezas dos outros países. Então, todas as riquezas que aquele país tiver, não será mais dele, não será para aquele povo. Não será para aquele povo, será para esse domínio desse reino único. Então, por isso que será o país mais rico do mundo, porque as riquezas de todos os outros países vai submeter toda essa riqueza a esse país, que será o reino único. Tá bom? Então, isso é muito importante saber isso. Muito importante, né? O qual os países perderão as suas riquezas, né? Não serão dono mais das suas riquezas que possuem, porque esse reino único ele vai obter de todas essas riquezas desses países. Então, hoje atualmente já acontece isso, mas de uma forma diferente. Hoje, atualmente, já acontece isso, só que a gente não percebe. A gente não se apercebe que essas coisas já acontecem atualmente. Vocês podem ver, um país, por exemplo, como um país que ele não tem aquela riqueza que o seu povo consome, né? Um país, né, que não tem aquela riqueza pelo total para suprir a necessidade do seu povo. O que às vezes ele faz? Ele entra em acordo com outro país que tem aquela riqueza. Ele vai lá e faz um acordo com aquele país. Ele faz um acordo para poder trazer o alimento daquele país para o país dele. Então tudo isso é feito em acordos. Mas tem países que nós podemos entender que ele pode entrar até numa guerra contra aquele país. Tem países que não podem entrar numa guerra
Ele pode guerrear contra aquele país para dominar suas riquezas. Isso acontece atualmente, nós vemos isso atualmente. Passa muito nos apercebido essas coisas. Os países confrontam, ficam guerreando por causa das suas riquezas, por causa das riquezas que lá tem e que o seu país precisa. No Reino Único vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa no Reino Único. O Reino Único ele vai se apossar das riquezas dos países que vão submeter à vontade daquele país, daquele reino. Então isso é muito importante, nós entendemos, isso já acontece atualmente, nós não se apercebemos. Às vezes nós não entendemos porque tem certos países que confrontam, guerreiam as outras nações, bombardeiam as outras nações. Você pensa que é de graça? Você pensa que aquele país, será que nós podemos pensar que o que esse país faz é de graça? Ele está gastando de graça? Não. Porque tem algo naquele país que o seu povo precisa e está começando a sentir falta daquela necessidade, daquele gasto que o seu povo faz. Consome. Tá bom? Isto acontece atualmente. É que nós não se apercebemos. Os confrontos de guerras hoje é mais já se apegando a isso. Muitas e muitas nações estão se apegando a isso. Né? Isso é muito importante nós já percebemos. Que quando há um conflito, há uma guerra, há um bombardeio num país, há um bombardeio no outro país. Então quando começam essas guerrinhas, porque aquele país tem algo que aquele outro necessita para o consumo do seu povo. Tá bom? Então, e o Reino Único vai ser dessa forma. Só que o Reino Único vai ser diferente. Ele não vai negociar com os outros países. O Reino Único, ele não vai negociar com os outros países. Ele vai guerrear contra os outros países de uma forma diferente. Eu já tenho falado com vocês, insistido nos meus vídeos, que não existe terceira guerra mundial. A Bíblia não fala de terceira guerra mundial. A pessoa que projeta a terceira guerra mundial, ou diz que vai acontecer uma terceira guerra mundial, é porque ele não estuda a Bíblia. Ele não estuda a Bíblia. Ele só viaja. Ele só fica viajando. Né? Então se uma pessoa lá no YouTube, lá na internet, falarem, vai haver uma terceira guerra mundial, porque ele é mentiroso, ele é enganador. Porque na Bíblia não especifica que haverá uma terceira guerra mundial. Mas haverá uma forma diferente. Tá bom? Nós vamos aprender. Por isso que nós vamos gravar muitos vídeos, vamos gravar bastante vídeos para entendermos esse acontecimento dessa segunda profecia bíblica. Porque nós vamos falar de reinos, nós vamos falar de poderes. Como serão os acontecimentos da segunda profecia bíblica? É o que nós vamos estudar na questão do Reino Único. Tá bom? Então nós vemos aqui, em 43, apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, os líbios, os etiópios os seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte espantarão, e ele sairá com grande furor para destruir e estripará muitos. Mas você sabe que não vai adiantar. Né? Vai chegar uma hora que não vai adiantar. Né? Não vai adiantar. Os países vão começar a se confrontar. Mas para os países começarem a se confrontar, não é querer dizer que é uma terceira guerra mundial. Tá bom? Não é questão que é o início de uma terceira guerra mundial quando os países começarem a se confrontar. Os países estão se confrontando porque eles estão querendo se alinhar. Eles estão querendo submeter os outros países a um controle total para poder levantar o Reino Único.
Vamos lá então. Já lemos então. Então, nós aprendemos que é no lado do Oriente Médio. Né? A Bíblia nos revela que é do Oriente Médio que virá o Reino Único. Mas nós vamos estudar isso, vamos estudar mais um pouco para frente. Vamos conhecer os países que, através da nova ordem mundial, estão se alinhando, se preparando para escolher qual será o país que se tornará o Reino Único. Né? Vamos conhecer os países que, através da nova ordem mundial, estão se alinhando e se preparando para escolher qual será o país que se tornará o Reino Único. O que irão implementar? Primeira coisa importante no Reino Único, para vocês terem uma ideia, já vem na questão de uma moeda corrente única. Para vocês terem uma ideia, já é a primeira coisa que os países têm que se alinhar. É uma moeda corrente única. Certo? É uma moeda corrente única. Segundo lugar, uma única língua. Uma única língua. E em terceiro lugar, é uma única adoração aos seus deuses. Então, nós temos comentado muito, já fizemos bastante vídeos, né, sobre a questão dos deuses. Né? O ser humano é um dos maiores criador e formador de deuses. O ser humano é um dos maiores formadores, criadores de deuses. E esse Reino Único, ele virá também originando o Deus da sua adoração. Nós vamos aprender mais para frente. Por isso nós vamos estudar bastante. Então são três coisas importantes o que irão implementar. Uma moeda corrente única, uma única língua e uma única adoração aos seus deuses. São três coisas fatais que irão implementar. Vamos conhecer os países que já fazem parte da União Europeia. Vamos conhecer os países que já fazem parte da União Europeia. Hoje, atualmente, a União Europeia tem um presidente que representa e também coordena todos esses países juntos, que somados são praticamente 30 países. Então a gente vai dar aqui um exemplo. A gente vai fazer um exemplo, tá? Um exemplo de mais ou menos um modelo de um reino único. Como será um reino único? Então o que nós estamos fazendo aqui é um modelo, é um molde, né? Para que a gente tenha uma visão das coisas que irão acontecer, do acontecimento dessa segunda profecia bíblica. Da parte norte, do lado leste, cuja moeda corrente é o euro, são os países. Eu coloquei aqui mais ou menos aproximadamente 30 países. 30 países que se alinharam junto com a União Europeia. Então são 30 países. Mas eu acredito que tem 2 países dos 30 que não estão mais pertencendo à União Europeia. Mas eu vou dar um modelo, né? Um modelo aqui mais ou menos. Nós temos a Alemanha, que provavelmente pode ser que não esteja mais do grupo da União Europeia, né? Cuja moeda corrente é o euro. É o euro, esses países aqui. Esses 15 países, então eu coloquei 15 países que já a moeda é utilizada com o euro. São países que não têm a sua própria moeda, né? Não circulam a sua própria moeda. São países que não circulam as suas próprias moedas. Então são 15. Mas eu acredito que a Alemanha não esteja fora mais, tá? Mas eu estou dando um modelo, por exemplo, para a gente entender. Nós temos aí a Alemanha, Bélgica, Eslováquia, né? Eslováquia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, Eslovênia e Macedônia. Então eu coloquei aqui
essas 15 como um modelo que já fazem parte da União Europeia, cuja a moeda corrente é o euro. Para a gente entender o que irão implementar. Tá bom? Então são 15 países que fazem parte da União Europeia, né, que são da parte norte do lado leste. Países que também são aliados à União Europeia, que têm a sua própria moeda corrente do seu país. Então aqui são países que têm a sua própria moeda. São países que não estão unidos com a União Europeia. Eles estão unidos com a União Europeia, mas não têm mas têm a sua própria moeda corrente do seu país. Bulgária, Chipre, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Reino Unido, República Tcheca, Romênia, Croácia, Turquia, Dinamarca, Polônia e Suécia. E vamos conhecer o país que está no sul, da parte leste, que também é aliado à União Europeia, cuja moeda corrente é o euro, que é a Austrália. A Austrália também, ela pertence ao grupo da União Europeia, e sendo que a sua moeda corrente pertence ao euro. Entendeu? Então nós temos, no modelo que nós estamos vendo aqui, nós temos 16 países que já têm uma moeda única, que é o euro, fazendo parte no dia a dia da vida das pessoas. E nós temos 14 países que já está dentro do grupo da União Europeia. Eu estou passando o modelo. Pode ser que tenha países aqui que não esteja mais vinculado à União Europeia, tá bom? Porque foi uma pesquisa que eu fiz. Então tenha 14 países hoje que têm a sua própria moeda do país, sua única moeda corrente do seu país. Mas o que irão implementar? É isso que nós temos que prestar atenção. Uma moeda corrente única. Então nós temos aqui um modelo de 30 países que já fazem parte junto com a União Europeia, sendo que 16 países já têm uma moeda corrente única. E 14 países têm a sua própria moeda do seu próprio país. Tá? Então, isso que nós vamos visar o Reino Único. A formação de um Reino Único. Isso é o que nós queremos visar. Uma moeda corrente única. Uma única língua e uma única adoração aos seus deuses. Vamos conhecer o país que está no sul, da parte leste também, que é aliado à União Europeia, cuja moeda corrente é o euro. Eu já falei, a Austrália, né? A Áustria. A Áustria também é um país que está ligado à União Europeia. Vamos conhecer os países mais ricos que pertencem à União Europeia do Norte, acima do Equador Leste. Vamos conhecer os países mais ricos que pertencem à União Europeia do Norte, acima do Equador Leste. Alemanha, França, Itália e Reino Unido. Então nós temos dentro desses 30 países, né? Nós temos 4 países ricos. São 4 países ricos. Dentro desses 30 países que já fazem parte da União Europeia, são 4 dentro deles que são países mais ricos. Alemanha, França, Itália e Reino Unido. Esses são os que fazem parte da União Europeia. Dentro desses 30, esses 4 são os países ricos. Tá bom? São 4 países ricos. Então aqui dar uma paradinha. Nós vamos dar uma paradinha nesse vídeo. Vamos continuar nos próximos vídeos comentando aí o nosso estudo, estudando e aprendendo dentro da palavra do nosso Altíssimo todos esses acontecimentos muito importantes para o nosso dia a dia, nossa vida, tá bom? E vamos aprender cada vez mais. Vamos gravar muitos vídeos, nós vamos gravar muitos vídeos do Reino Único, tá? Para que a gente traga um modelo de